que eu quero. Que nós venhamos estar sensíveis para ouvir e entender e aplicarmos no decorrer da nossa vida, da nossa semana. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, esse é o teu papel e assim nós entregamos glória somente a Ti, de convencer aqui todos os homens do seu pecado original, de Senhor que faz justiça, do teu juízo, enfim, Pai, das tuas misericórdias. Isso tudo é o teu papel, é o teu atributo, e assim nós te oramos. Fala conosco e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, momento importante, né, que a gente teve no decorrer desses meses, já que foi uns seis domingos, falando a respeito sobre uns princípios do que é ser protestante, a questão dos 5 solas, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, e hoje somente a glória de Deus. Só lhe deu glória, glória somente a Ele. E para a gente falar isso, a gente tem que partir do pressuposto de que qual o motivo de você estar aqui? Qual o objetivo de você estar aqui? E às vezes a gente não se liga, mas a maioria das vezes a gente vem para cá procurando respostas para alguns dilemas da nossa vida. E é interessante isso porque realmente está na Bíblia. Em Eclesiastes 3:11, Deus ele fala assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse sentido do mundo nada mais é do que o sentido sobre a eternidade. É aquilo que o ser humano ele tem por objetivo, ele quer porque quer conhecer, ele procura intensamente, ele tem essa ânsia, ele procura de uma maneira grotesca muitas das vezes. O ser humano ele tem essa ansiedade, ele procura isso. Mas o que o ser humano muitas das vezes faz é exatamente procurar glória. Glória. Ele quer ser o quê? Reconhecido. Poxa, meu irmão, eu tenho que me desempenhar mais e mais por missão, eu tenho que fazer, eu tenho que ser correria. E por quê? Porque quer ser reconhecido. A Bíblia fala de uma pessoa que foi reconhecida, Tabita, que ela morreu e ela era conhecida pelas suas boas obras. Meu irmão, eu tenho que ser que nem ela, eu tenho que fazer o corre para ser reconhecido pela galera, para a galera. Meu irmão, se você quiser aplauso de homem, beleza, você vai ser reconhecido, mas se você não quiser, faça em secreto. Não precisa colocar uma placa não, é que nem você vai ofertar. Se a tua mão direita oferte, que a tua mão esquerda não saiba. Por quê? Porque se você quiser um aplauso, beleza, você mostra para a sua mão esquerda, mas se você não quiser, beleza, fica em segredo, esconde a tua mão para tu não se orgulhar, para tu não achar que é digno de alguma coisa. O escravo, como a gente viu hoje no devocional, ele só tem 2 direitos. O servo ele só tem 2 direitos. Direito nenhum e não pode reclamar dos direitos que tem. É só esses 2 direitos. Direito a nada e não pode reclamar do direito que tem. E o que é que nós somos? Servos. E o que é que você merece? Nada. Não, e outro direito não pode reclamar. Pronto. Só isso. Somente isso. O que passar disso não existe. E é interessante a gente descobrir por qual motivo a gente vem estar aqui. A gente veio para cá porque é um propósito. O ser humano ele vive atrás exatamente de descobrir o seu propósito, a sua identidade, o seu sentido, a sua finalidade. E muitas das vezes cometemos um erro, pois olhamos para nós. A gente é muito egoísta e a gente começa a fazer perguntas do tipo: o que eu quero ser no futuro? O que eu quero? Enfim, começa a fazer perguntas egocêntricas. Começa a viajar no seu mundo e tudo é voltado para você, no seu bem-estar social. E uma coisa que o Evangelho não é atrativo ao seu comodismo. Pelo contrário, o Evangelho ele placa de uma maneira grotesca de que você tem que sair da sua zona de conforto para ir para um local onde que muitas das vezes vai lhe causar algum dano. E o massa é isso, porque o chamado é um chamado para a morte, é um chamado para ser visto. E muitas das vezes a gente quer ser visto. O erro está exatamente nisso.
na motivação que faz com que a gente faz o que faz. O porquê você faz o que faz, o porquê você canta, o porquê você toca, o porquê você quer fazer missão, o porquê. Qual a motivação? A finalidade, muitas das vezes não importa. Eu acredito que para Deus a finalidade não vale muito a pena, mas a motivação, beleza. Jesus Cristo, quando ele estava recebendo algumas ofertas, ele se depara com a oferta da viúva, e era que deu menos. E ele pega e fala, ó, ela aí foi abençoada, e realmente ele destacou exatamente a oferta dela. Por quê? Porque era a motivação, tudo que ela tinha entregado naquele momento. A motivação, não a finalidade, como eu sempre falo. A finalidade vai chegar no fim dos tempos em que muitos vão dizer, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Beleza, apartai-vos de mim que eu não conheço. A finalidade não importa, mas a motivação. Muitos vão falar, eu fiz, mas não é essa a motivação que tem que estar por trás disso. Pelo contrário, a motivação tem que estar centrada na vontade de Deus. E hoje o que a gente vai falar é somente a glória de Deus. E de cara, o motivo de você estar aqui não é porque você quer, não é porque tem uma música legal, não é porque agora tem ventilador, que nem um FP fez o chamado um dia aí. O seu propósito, ele vai além da sua realização pessoal. Você pode escolher o seu cônjuge, a sua carreira, você pode escolher várias outras coisas, mas não pode escolher o seu propósito. 1 Coríntios 7:24, que a gente leu agora no devocional. Cada um apresente a Deus, se apresente a Deus naquilo em que foi chamado, meu irmão. Cada um apresente-se a Deus naquilo que foi chamado. Então, o seu propósito, ele vai muito além do que você pode escolher, aliás, o seu parceiro, a sua parceira, você pode escolher a sua carreira, você pode escolher o que vai estudar, mas o seu propósito não pode. Você não pode escolher seu propósito. E a gente vai idealizando algumas coisas, a gente vai supondo, a gente vai cheio de achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vamos traçando as metas, vamos focar em objetivos. Eu quero fazer isso e quando eu bater o objetivo, quando eu alcançar a meta, eu vou duplicar a meta e assim vai indo, vai indo, vai indo. Mas sendo que no final das contas a gente acaba indo em lugar nenhum. Eu acho muito massa em Provérbios 16:25 que fala assim, ó, há um caminho que parece bom, que parece perfeito, que parece, e muitas das vezes a gente está nessa pegada, porque a gente não sabe qual é o nosso propósito, e a gente, meu irmão, vou caminhar aqui, tá dando tudo certo, e beleza, e vamos indo, e no final das contas, no fim desse caminho é morte, e no final das contas a gente quebra a cara. Há caminho, olha aqui, ó, Provérbios 16:25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. É exatamente com esses achismos, porque a gente não sabe qual é a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso objetivo, a finalidade de a gente estar aqui. A gente começa a se apegar e a gente começa a tentar atirar para tudo que é canto. Não, para mim eu acho que é essa carreira que eu quero. Beleza, mas assim como a gente viu em 1 Coríntios 7:24, cada um se apresente a Deus naquilo em que foi chamado. Naquilo em que foi chamado. Seu propósito talvez não pode ser isso. Pode ser, mas também não pode ser. Mas enfim, qual é o nosso propósito? O propósito da nossa vida vem através da revelação. É somente em Deus que descobrimos nossa identidade, nossa origem, nosso propósito, o que significamos e o nosso destino. Mas e aí, antes, me dá um exemplo disso aí. A nossa identidade, a nossa origem, a nossa revelação, tudo isso, nosso propósito vem através de uma revelação. Através de uma revelação. Jesus Cristo, ele estava perguntando para os apóstolos, e aí, o que é que o pessoal está falando que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Eliseu, começa a falar um profeta, beleza, eles estão falando que eles pensam que eu sou, mas e aí, vocês? E aí Pedro, ele pega e vai falar, disse-lhe ele, Jesus Cristo, perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e a sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler na tradução da mensagem, para ver se a gente fica mais familiarizado com o texto. Jesus Cristo ele vai perguntar para os apóstolos, eu vou perguntar somente, eu vou começar o texto dessa pergunta, e aí ele fala: e vocês, quem acham que eu sou? Isso está lá em Mateus 15. Mateus 16, verso 15. E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Para quem não sabe, Pedro ele foi o pioneiro exatamente da igreja. Pedro, em Atos, ele se reunindo com os apóstolos e outros discípulos, aconteceu exatamente aquele mover sobrenatural onde que foram convertidos 3.000 pessoas, e ali começa o pontapé inicial da igreja. E quem era Pedro? Pedro era nada mais nada menos que um pescador. E aí? Quer dizer que a identidade dele começou e veio através de uma revelação. Jesus Cristo ele fala: bem-aventurado és tu, porque não foi revelado por sangue, nem por homem algum, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Agora tu é pedra, e sobre essa rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa identidade, o nosso propósito, ela está além da nossa realização pessoal. E ela está atrelada exatamente numa revelação com Deus. É simples. Para a gente ter a ideia, como é que isso significa, o que isso significa, a gente tem que ver exatamente a soberania de Deus. A gente tem que entender exatamente quem Ele é. Como a gente cantou agora, né? Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o nosso amor. Jó, capítulo 12, verso 10, a gente já vai começar um aperitivo. Jó, capítulo 12, verso 10, fala assim, ó: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e de tudo quanto vive, está exatamente na mão de Deus. Isso é fato. Deus ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Muitas das vezes a gente acredita que Ele não está no controle de tudo, porque a gente não consegue de maneira alguma racionalizar Deus. A gente vai ficar louco se a gente tentar fazer isso. E a gente tem que tentar entender que nós somos semelhantes a uma máquina recém-criada. Eu gosto muito desse exemplo porque isso faz com que a gente venha entender o nosso propósito. Uma máquina recém-criada, você entrega na mão de qualquer um aqui. Uma máquina recém-descoberta, assim, recém-criada pela NASA, se eu entregar na tua mão, e aí? Qual a finalidade dessa máquina? O que é que ela produz? Não sabe? A gente também não sabe. Hoje o devocional foi praticamente uma junção do que vai ser mencionado hoje aqui na palavra. Tiago vem falando, ó, se você for fazer alguma coisa, não falei amanhã nós iremos fazer, porque amanhã não sabe o que vai suceder. Se Deus permitir, amanhã nós iremos fazer. Não confirme, se Deus permitir. Nós somos uma máquina recém-criada porque a gente não sabe direito o nosso propósito. A gente só vai saber o nosso propósito, a nossa finalidade, de duas maneiras: se a gente perguntar ao Criador, ou se a gente consultar um manual de fabricação.
Da máquina é do mesmo jeito. Se eu entregar essa máquina para vocês só vão saber de duas maneiras: ou perguntando ao Criador, ou consultando o manual de fabricação. E eu acho massa esse exemplo porque a gente muitas das vezes, mas e aí, o que é que tu está querendo falar a respeito sobre esses exemplos e tudo? Vamos pegar uma coisa já criada, um liquidificador. Se a gente pegar um liquidificador, colocar uma banana, um leite, um açúcar, dá para fazer uma bananada de boa, porque é o propósito dele, triturar, não é isso? Mas se a gente colocar uma brita 3/4, uma brita 3/4 é uma britazinha maior, e colocar lá e colocar água, o que é que vai acontecer com o liquidificador? Vai quebrar. E é exatamente o que acontece com a nossa vida. A gente, por não saber qual é o nosso propósito, a gente quebra, dá pau, pifa. E a gente não sabe porque a gente se frustra. A gente dá de cara no muro diversas vezes e a gente fica nesse dilema: poxa, por que é que eu faço o que faço e mesmo assim dá errado? Porque você não está fazendo o seu propósito. Essa não é a sua finalidade. A sua finalidade não é fazer isso. A sua finalidade é fazer outra coisa. Para você ver, muitas das vezes a gente erra por conta de ignorância ou negligência. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 20 até o 23. Romanos, capítulo 1, do verso 20 ao 23. A gente erra quanto ao destinatário de toda a glória. De toda a glória. Romanos capítulo 1, do verso 20 até o 23, vem falando assim, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. A gente erra exatamente com esse propósito. A gente negligencia ou por ignorância, por não saber, a quem entregar a glória, a quem entregar toda a honra. Isso é desde o povo de Israel, que viu exatamente as maravilhas que Deus fez. Moisés saiu por um momento, foi para o monte, quando voltou, o pessoal montou um bezerro de ouro. O ser humano, ele tem essa crença, ele tem esse desejo desenfreado de algo para adorar, quer seja o dinheiro, o mamon, ou quer seja algum bem material, ou qualquer outra coisa. Você acaba se idolatrando, você acaba idolatrando muitas das vezes os ateus, os agnósticos, aqueles que idolatram a si. É um idólatra egocêntrico, que confia na sua sabedoria, na sua capacidade, e que o que a gente vai ver aqui não é exatamente nada disso. O que a gente está vendo aqui é que a gente não deve de maneira alguma confiar na nossa capacidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como já foi dito, a gente não sabe o que há de suceder amanhã. A gente tem que ficar apenas confiando no quê? Na provisão de Deus, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus a nosso respeito, e vale muito a pena confiar. A gente vai vendo que a gente erra no destinatário de toda a glória, e a gente tem que ver que isso causa um nó enorme, de modo que o ser humano, ele ficou, tá aí, cada um por si, todos por nenhum, todo mundo escolhe os caminhos que achar melhor, e tá essa guerra. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente vive uma divisão
que se você falar que é de um grupo A, você automaticamente está falando que não pode ser de maneira alguma do grupo B, e que não pode se associar com o grupo B, porque se você se cuidar, você vai virar um creonte na gíria do jiu-jitsu. Você vai creontar, quer mudar de equipe, quer mudar de opinião, e isso não pode de maneira alguma. A gente não pode ter um convívio onde que a gente aceite as diferenças. Você tem que viver no seu grupo, e seu grupo tem que pensar de maneira igual. Se pensar de modo diferente, automaticamente faz uma exclusão desse grupo, desse e não é para ser assim. A gente tem que entender a multiforme graça de Deus, que Deus, ele, embora sendo três, ele aplica a multiforme graça dele da maneira que ele quer, e a gente não entende. A gente tem que ver que, assim como fala, em Colossenses 1:16-17, fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse subsistir é que tem força, que tem intensidade. Subsistem por ele. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas. A gente que muitas das vezes delega alguma coisa, infelizmente, para Satanás. Essa música é do Satanás. A praia é do Satanás. Não, meu irmão. Todas as coisas, quem criou foi Deus. Todas. Não é algumas, mas todas as coisas quem criou foi Deus. E todas as coisas têm como força, como intensidade, se tiver nele. Todas as coisas subsistem por ele. Deus, ele não é apenas o ponto de partida de nossa vida, mas sim a fonte dela. Romanos 11:36 vem falando exatamente o que a gente quer como o centro dessa mensagem. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Uma coisa que eu quero que vocês abram a Bíblia é em Isaías 48, verso 11. Isaías 48, verso 11. Que eu acho muito interessante esse texto, porque para acabar com alguns tabus. Isaías 48, versículo 11. Para meio que estreitar exatamente essa visão. Olha o que é que vem falando. Isaías 48, 11 vem falando assim, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei ao trem. Irmão, Deus está sendo egoísta. Não está sendo egoísta, está sendo apenas sincero. A glória de Deus, ela é inalienável. O que é que significa isso? Que ela não é passada, ela é indissociável. O que é isso? Que ela não é compartilhada, ela é indivisível. O que é que significa? Que ela não pode ser dividida. Tudo isso, a glória de Deus somente pertence a Ele. Muitas das vezes a gente erra e negligencia o destinatário. E o que acontece é exatamente o que está escrito em Provérbios 16:25. Há caminhos que parecem perfeitos, que parecem certos, mas no final conduzem à morte. A gente acaba sendo idólatra a partir do momento que a gente coloca como prioridade a nossa carreira profissional. A gente acaba sendo idólatra a partir do momento que a gente coloca o nosso relacionamento como prioridade. E o nosso propósito, o que é o nosso propósito? Assim como o catecismo que a gente vem aprendendo, a finalidade, o propósito final de toda a humanidade é adorar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo na sua intimidade. É adorar. O seu propósito, o propósito de você estar aqui, não é apenas para ouvir uma musiquinha que vai te fazer emocionar,
ou não é apenas para ouvir uma palavra que muitas das vezes vai te consolar, alguma palavra de alguém que você goste, mas que o seu propósito de estar aqui, a sua finalidade na terra é glorificar a Deus. Enquanto você não descobrir que o seu propósito é esse, você vai ficar perambulando por aí. O propósito maior de nós estarmos aqui não é a glória de nenhum que está aqui, pelo contrário, é a glória de Deus. E muitas das vezes o pessoal acha que tem aqueles mistérios, né? Que nem o candidato à presidência, tudo que ele terminava falando glória a Deus. E a gente acha que falando isso tá bacana. Falando só isso é bom, falando só isso tá de bom tamanho para Deus. E muitas das vezes o pessoal, mas tem muita gente falando glória a Deus, os ateus estão falando glória a Deus, o pessoal que é assim assado estão falando glória a Deus. Será que realmente isso agrada a Deus? Será que isso é o propósito maior? Glória a Deus sai de bom tamanho, a gente ficar falando aqui, glória, sem estar sentindo nada. Muitas das vezes, fala Deus. E é engraçado que quando a gente fala, esse fala Deus é sempre pro irmão do lado. Mas olha o que a gente vem tentar entender, que o glória a Deus, o falar glória a Deus, não está de bom tamanho. Isaías 29:13 fala assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens em que foi instruídos. Será que agrada a Deus somente ficar falando glória a Deus? O motivo maior de glorificar a Deus não é somente ficar falando glória a Deus. Faz um gol, glória a Deus. Ganha alguma coisa, glória a Deus. Será que é só isso? Será que é só falar isso que está de bom tamanho? A gente viu aqui que Isaías, Deus, ele falava, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios, mas no final das contas, seu coração está longe. E muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes a gente acaba sendo essas pessoas que muitas das vezes, poxa, meu irmão, Deus é massa, mas nunca experimentou o quão Deus é bom. A gente fala de muitas das vezes coisas que a gente não conhece. E um dos textos que eu acho fascinante, Jó, depois de ter passado por tudo que ele passou, ele fala assim, antigamente eu só te conhecia de ouvir falar, era só de experiência de terceiros. Meu irmão, aconteceu isso comigo lá no acampamento, aconteceu isso comigo no retiro, aconteceu isso comigo na vigília, que foi massa. Mas o que eu acho interessante em Tomé é exatamente isso. Meu irmão, se aconteceu contigo, beleza, mas eu só acredito vendo. É exatamente aquela coisa, tu experimentou, mas eu quero experimentar também. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava, e o pessoal falou para Tomé, poxa Tomé, tu tinha que estar aqui, velho. Jesus ele estava aqui, comeu um pão, comeu um peixe com a gente, tu é doido, mas foi bom demais, mano. E aí Tomé, beleza, mano, mas eu só acredito vendo, eu quero experimentar. Se vocês experimentaram, eu também quero. Eu estava com ele também. Eu sei que eu posso não ser merecedor, mas eu quero experimentar isso aí, eu quero ter essa intimidade, eu quero ver. E aí aconteceu que Jesus Cristo apareceu para eles e foi diretamente para ele, toca nas minhas feridas. Eu acho que é necessário que cada um da gente aqui tenha essa atitude de Tomé, não de incredulidade, mas de que tenha a sua própria intimidade com Deus, a sua própria experiência. É o pão nosso de cada dia, aquilo que nos alimenta, a nossa experiência, a intimidade com Deus. Nossa, de cada dia nos dai hoje. Em 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo. Se você vai lavar um prato, lave, glorificando a Deus. Se você vai passar o pano na casa, passe, glorificando a Deus. Glorificando a Deus significa a questão de ser perfeccionista. Porque se você não fizer isso, olha aqui para você ver. Deixa eu ver se é em Jeremias 48:10. Abram aí, por favor, em Jeremias 48. Deixa eu ver se é 48:10. Olha aí o que é que vem falando.
Quer com mais? 1 Coríntios 10:31 vai falando: quer com mais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Isso está remetido exatamente a capricho, a não fazer de maneira desleixada. Olha aqui o que é que fala, Jeremias 48:10. Maldito, começa logo com essa palavra bem mansinha: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que vedar no sangue a sua espada. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito aquele que fizer que você lavar os pratos de casa de uma maneira negligente. Maldito aquele que for colocar as cadeiras da igreja de maneira displicente, de maneira, vou colocar de qualquer maneira, tá bom assim. Maldito, maldito. Olha o peso dessa palavra: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Poxa, meu irmão, você tem noção do peso que traz essa palavra? Que muitas das vezes a gente delega a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade orar. Por quê? Para que a vontade do Senhor venha a ser feita, para que Ele cresça e que o nosso ego diminua. E a gente não ora, a gente delega. Ei, irmão, ora por mim. Que ora por mim o quê, mas se tu não fala coisa em Libra, Deus ele vai entender. Ora em Libra, ora em qualquer outra maneira, no pensamento. Tem tudo que é jeito. Ora, se comunica com Deus, porque assim tu vai entender exatamente o porquê de tu estar passando por isso. Pode não ser 24 horas, mas tu vai entender. Deus ele vai te mostrar. A gente tem que entender que a glória é somente a Deus. Tudo quanto fizermos, devemos fazer com capricho. Por quê? Não a fim de agradar homens, mas a fim de agradar a Deus. Tudo que nós venhamos fazer, a glória tem que estar destinada a Ele. Se você subiu no púlpito para ministrar e que o seu coração está cheio de querer aplauso, você automaticamente está querendo roubar a glória de Deus. Para tocar, para cantar, ou fazer alguma coisa no qual o propósito, a finalidade, a motivação aqui, o seu ego seja inflamado, infelizmente você não entendeu nem a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Eu acho muito massa a versão da mensagem, porque ela é uma maneira mais simples de entender. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Que massa! Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espíritos. Quando vocês saem de cena, Deus ele vai manifestar o poder dele. Deus ele vai manifestar exatamente a glória dele. O Evangelho, quando ele foi escrito, poucas vezes a gente vê os autores, os cooperadores, falando de si mesmo. Eu era pescador, me orgulhava disso, meu irmão pegava uns peixes que nem na Amazônia tinha. Não, tudo é sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. O maior propósito de estar aqui, a pergunta principal da manhã que eu perguntei, qual o motivo de estar aqui, e que muitas das vezes é atrás de respostas, e que a resposta para o seu propósito é exatamente uma revelação de intimidade com Deus. O propósito de você estar aqui não está baseado em um louvor, mas em glorificar a Deus. O último salmo, vamos ler? Salmo 150. Salmo 150.
Salmo 150. São só 6 versículos, bem tranquilo. Fala assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no seu firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai com o tamborim e a dança, louvai com os instrumentos de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, tudo quanto respira, louvai ao Senhor. Os passarinhos, eles louvam a Deus, as árvores louvam a Deus, tudo glorifica a Deus. E aí, qual a maneira de a gente glorificar a Deus? Saindo de cena. A partir do momento que você entende que você é um servo, a partir do momento que você entende que você é um escravo, que você não tem nenhum tipo de direito, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, e que muito mais vale a pena a gente confiar, colocar nossa esperança, expectativa, confiança em Deus, do que no nosso próprio entendimento. É isso. Glorificar a Deus, render graça a Ele, é exatamente isso. Os passarinhos, Jesus Cristo, eu acho muito interessante essa passagem. Mateus 6. Deixa eu só pegar aqui. Mateus 6, 25 em diante, vem falando assim, ó: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisam de tudo. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O objetivo maior da gente estar reunido aqui como igreja não é de maneira nenhuma glorificar algum ser humano, não é fazer nenhum tipo de estátua, não é: poxa, meu irmão, eu queria ser como tu. Meu irmão, não queira não, velho, pelo amor de Deus, não queira não, que eu tô que nem o João Paulo. Não queira ser igual a ninguém. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí, mas eu não sei o que é que Deus quer que eu seja. Converse, pergunte. Se você não perguntar, você nunca vai entender. Mateus 7,7 fala: bater vai ser aberto, procurar vai ser encontrado, pedir será dado. Então, meu irmão, o segredo é esse. O motivo da gente estar reunindo aqui, a glória é dele, de Deus. Tudo que a gente fez aqui, seja afinar um violão, guitarra, seja bater no carrom, tem como objetivo maior glorificar a Deus. Todo o arpejo, tudo que foi organizado, a glória é somente dele. Nunca queira idolatrar nenhum tipo de cara que vai trazer uma palavra de uma banda. Ei, meu irmão, vamos para a igreja tal, porque lá vai ter uma coisa e paga R$80, paga não sei quanto, para ir escutar uma música que muitas das vezes dá para escutar no Spotify, no Deezer, dá para baixar no YouTube, e aí a gente acaba idolatrando.
alguns preletores por conta disso, porque a gente não entende o nosso propósito. Nosso propósito, a nossa finalidade, de acordo com as Escrituras, é essa. Se a gente fugir da nosso propósito, o que acontece nada mais, nada menos, é quebrar a cara. A gente vai dar de cara no muro. E essa foi a palavra. A glória é somente de Deus. Deus, ele tem essa glória, assim como a gente viu em Isaías 48:10. A minha glória não dou ao trem, não dou a ninguém. A glória de Deus é dele, e ele não vai dividir. Entenda de uma vez por todas. A glória é somente de Deus. Ela não é dividida, ela não é compartilhada, ela não é delegada. É dele, e ponto final. Quando você vem para cá, glorifique a Deus. Glorifique a Deus.